Olá, graça e paz para você que está aí ligadinho com a ABC International Church. Este é o dia que fez o Senhor. Comemore, se alegre, é um presente de Deus para você. No programa de hoje, o pastor Gesiel vai estar nos esclarecendo à luz da Bíblia alguns acontecimentos do mundo gospel nessas últimas semanas. Você não pode perder. Também no Papo Cristão, eu, a pastora Elisa, recebo um casal que foi ricamente abençoado por Deus aqui no Reino Unido. Confira comigo. Olá, graça e paz para você que está aí assistindo o programa Abundante Vida pela Olive TV. Nesta tarde de sábado, nós estamos aqui com o quadro Papo Cristão e com uma única finalidade de louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não importa de que denominação você é, não importa a sua cor, a sua raça, nós queremos juntos exaltar o nome do Senhor. E nós trazemos sempre testemunhos de pessoas que foram abençoadas pelo Senhor. E nessa tarde nós temos o testemunho de duas pessoas que foram muito abençoadas pelo Senhor aqui nessa nação. E eles vão contar pra gente a história deles. É fantástica. Eu convido você a sentar, prestar atenção, porque você vai ser edificado com o testemunho do Cássio e da Dona Lazinha. Boa tarde para vocês. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Boa tarde, pastora Elisa. Prazer enorme estar aqui hoje. Prazer é nosso poder receber vocês aqui e poder exaltar o nome do Senhor, né? Em rede nacional, em rede mundial, para que todo mundo saiba que Ele é Deus e que Ele ainda faz. Amém? Amém. Que maravilha. E eu quero saber essa história de vocês, eu sei que nós vamos chegar no cume desse testemunho que é uma bênção maravilhosa, que muitos imigrantes aqui esperam, né? Mas essa história ela tem um começo. E eu quero ir lá, no começo dessa história. Quero saber, Cássio, Lazinha, como que vocês vieram parar aqui no Reino Unido? Quando surgiu esse desejo aí dentro? Então, pastora, quando eu me lembro, 9 anos atrás, eu estava em Brasília, ainda estava estudando, e já nasceu ali uma vontade, um desejo de vir para a Inglaterra. Então, eu creio que o próprio Deus colocou aquilo no meu coração. A Bíblia diz que Deus efetua tanto o querer quanto o efetuar. Então, tudo começou ali quando eu estava estudando em Brasília e comecei a conversar com a minha esposa. E a gente mudou para a cidade de Santos e meu irmão já estava aqui na Inglaterra. Foi quando ele me fez o convite. E eu já tinha um desejo de vir. Foi aí onde que nós conversamos, eu e minha esposa. Esse desejo foi unânime. Você teve a vontade de vir e a Lazinha logo aprovou? Ou ela contestou? No princípio, pastora, na verdade, esse desejo começou comigo. Eu passei a ideia para ela. No princípio, ela sempre me apoiou em tudo, nas minhas decisões, projetos. E no princípio, ela ficou um pouco atônita, digamos assim, mas depois ela já também aderiu à ideia e falou, não, estamos juntos. E daí? Aí depois dessa que nós chegamos a essa conclusão, meu irmão já morava aqui, me fez o convite, foi onde que tudo começou. Eu falei, não, agora eu vou mesmo e eu creio que Deus abriu essa porta. E vim. Só que O teu desejo era para vir trabalhar ou você tinha... Porque vocês já eram cristãos. Sim. No Brasil. O desejo era para vir trabalhar para a vida secular ou você tinha um desejo na obra? Os dois. As duas Certo. coisas. Eu tinha tanto o desejo de fazer a obra, né? Porque eu já tinha um chamado desde o Brasil, mas também tinha um desejo de conhecer a cultura inglesa, né? De estudar um pouquinho mais, de trabalhar. E quando eu vim, que nós decidimos e chegamos a essa conclusão,
Eu me lembro que eu deixei ela nas Minas Gerais, a gente voltou para Minas, eu vim na frente. Só que minha vinda foi um tanto quanto conturbada, eu não consegui entrar. E nessas indas e vindas enfim, eu cheguei a sofrer 6 deportações. 6 deportações? 6 deportações. E em quanto tempo essas 6 deportações? Então, na verdade, quando eu fui deportado, entre a primeira vez que eu voltei, eu falei, poxa vida, eu fiquei arrasado, fiquei indignado, porque quem já foi deportado sabe o que eu estou falando. É muito triste, é muito... Eu nunca gostei de perder, eu nunca gostei de, sabe, eu nunca fui de... Eu falei, poxa, esse desejo vai morrer. Aí foi onde que eu comecei a entrar em oração. Depois da primeira vez? Isso, depois da primeira vez. Só que depois eu fui orando e falando, Deus, me coloca lá, porque aquilo não morria, a vontade de vir. Sempre falava mais forte. De cada deportação que eu sofria, parece que aquilo me dava mais vontade de lutar e de vir e de vencer. Lá dentro, eu conversei com a dona Lazinha e ela me falou que vocês tinham vendido tudo. É verdade. Exatamente. Aí, ele voltou e como que foi? Foi para onde? Quando nós voltamos, que nós tínhamos vendido tudo, ela foi para a casa da mãe dela e eu para a casa da minha mãe. Lembra? Aí, quem casa quer casa. O que você sentiu voltando para casa da mãe? Não, foi super estranho, né? Após longos anos, que eu já tinha deixado a casa da minha mãe, mas a princípio o intuito era esse. A gente vendeu tudo, eu ficaria com a minha mãe no máximo 3 meses, depois eu viria, eu e meu filho, né? Mas como não foi o que aconteceu, ele foi deportado de volta e aí não podíamos ficar os dois na casa ou de um ou de outro. Então eu ficava com minha mãe, ele ficava com a minha sogra. Na verdade nós não tínhamos uma panela. Nós nos sentíamos realmente um sem terra, sabe, papai? Um sem teto. Sem terra, sem teto. Olha, uma situação, eu me lembro que isso, um dia nós levantamos, amanheceu o dia, e eu falei, olha, não dá, e ela falou, não dá, vamos ter o nosso canto. Aí a gente conseguiu, alugou uma casa e graças a Deus eu sempre corri atrás, sempre trabalhei, a gente rapidinho a gente conseguiu montar a nossa casa novamente. Mas o desejo de vir para a Inglaterra estava aí? Estava ainda. E dentro desse período que a gente foi remontando a nossa casa, eu falei para ela, olha, eu vou voltar. E ela... passou o que por essa sua cabeça? Quando ele falava, eu vou voltar, eu só pensava na hora, mas como? Ele foi deportado, mas como? Mas daí eu parava novamente e pensava, não, mas se esse é o desejo do coração dele, se não morre esse desejo, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, vai ter como ele entrar lá. Aí eu ficava tranquila, pastora. E diz pra mim, Cássio, 6 vezes deportado, 6 tickets comprados. Da onde tanto dinheiro? Então, pastora, foi... na verdade, Deus sempre me deu o dinheiro de vir, assim, do nada. Porque teve uma época que eu já tinha sido deportado 2 vezes. E o bom disso tudo é que minha esposa sempre me apoiou, sempre acreditou no que eu estava querendo fazer. Eu nunca ficava... eu sempre digo isso, ela sempre me apoiou. Então isso foi muito gratificante, porque, poxa vida, eu depois de tantas deportações, um dia eu resolvi encrencar com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor é comigo, eu sou teu filho, e como que é isso, pai? E eu falei, Deus, eu vou subir para o monte, eu gostava muito de orar no monte. Eu me lembro, pastora, que eu comecei a fazer orações no monte, orando, Deus, por favor, meu pai, seja comigo. Eu nunca gostei de perder, pai, eu detesto perder. Eu estou perdendo e
como é que pode? O Senhor é meu Pai, isso para o Senhor não é nada. O Senhor é dono de todo o universo. Eu me lembro, pastora, que um dia eu falei, eu vou descer desse monte hoje com a resposta de Deus. Já estava fazendo uma sequência de orações. Isso. E eu queria que Deus falasse comigo. Então eu me lembro como se fosse hoje. Eu subi para o monte, comecei a orar. E quando eu estava assim, falei, Deus, eu olhei para o céu, falei, Pai, me dá uma resposta hoje, Senhor. Eu não aguento mais essa situação. Eu não tinha dinheiro para tomar uma Coca-Cola, uma situação difícil financeira que eu estava vivendo, porque eu tinha bons trabalhos, bons empregos, mas eu tinha abandonado tudo por causa do meu sonho. E ninguém já acreditava em mim mais, as pessoas já falavam, poxa, você está indo para a Inglaterra fazer turismo? As pessoas zombavam e às vezes dentro da igreja foi a maior decepção que eu tive, sabe? Porque o farisaísmo, ele existe até hoje. Os fariseus não mudaram, então eles caíram em cima de mim. Virou motivo de chacota. Motivo de chacota. Aí eu fui para Deus, falei, Deus, por favor, Deus, fala comigo. Eu me lembro que o pastor Elisa, que eu olhava para o céu e disse assim, Deus, hoje o Senhor vai falar comigo. Eu vou fazer uma pergunta simples para o Senhor. O Senhor vai me dar a Inglaterra? O Senhor vai me colocar lá naquele país? Se o Senhor for fazer isso, Pai, não tinha nuvem, não tinha nada. Eu via as estrelas, via o céu. Eu falei, Deus, o Senhor vai fazer um relâmpago agora naquele céu, Pai. Olha, foi muito forte porque eu fiz a pergunta e sabia que Deus ia fazer. Eu olhei para o céu, fiquei em silêncio e aquele relâmpago veio. Eu falei, poxa, Deus, muito obrigado. E comecei a chorar. Eu não contive as lágrimas. Eu falei, Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é lindo. Era tudo que eu queria ouvir, meu Deus, que o Senhor é comigo. Aí naquele momento, pastora, eu falei, Deus, eu vou ser mais atrevido ainda. O Senhor vai me dar a Inglaterra, o Senhor vai me colocar lá dentro. E Deus novamente fez o relâmpago. E eu muito, sabe, eu estava assim, meu Deus, eu estava feliz demais, eu queria gritar, eu queria compartilhar aquilo com a minha esposa. Era de madrugada, era à noite, eu não me lembro que hora que era, e eu estava sozinho naquele monte. Em cima daquele monte eu consegui colocar de pé e falei, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Mas eu ainda não estou satisfeito. Ah, Gideão. Eu falei, Deus, é verdade então, está confirmado, o Senhor vai me colocar dentro da Inglaterra. E Deus então me respondeu novamente com relâmpago. E aquilo para mim, eu chorava, meu Deus, era o meu sonho. Deus estava falando que Ele ia me dar o meu sonho. Então eu desci do monte todo alegre, feliz, com uma energia, com a força vinda do alto. Eu cheguei para minha esposa, falei, amor, dei um abraço nela. Falei, eu vou para a Inglaterra. Eu comecei a chorar. E ela também, ela falou, mas vai, amém. Ela não questionou, mas no outro dia ela falou, mas como? Eu falei, não sei, não sei como. Quando ele desceu do monte com essa resposta, com essa certeza, Lazinha, o que você pensou? Você não pensou assim, de novo, meu Deus? Exatamente, pastora. Eu pensei, mas eu já sabia que ele estava buscando isso de Deus, sabe? E eu também pedi a Deus para que Deus estivesse respondendo ele, sabe? E a hora que ele chegou, que ele me abraçou e falou, eu vou para a Inglaterra. E eu falei, amém, porque eu criei, sabe? Naquele momento eu criei que ele viria. Só que depois, igual ele falou, no outro dia que eu fui pensar, mas como? Aí foi que aí eu pensei, bom, se Deus respondeu para ele, é porque Deus vai prover a maneira dele ir, sabe? Foi assim, pastor. E daí? Como fiquei que... feliz e tranquila. Você vinha? Mas financeiramente não tinha como. Não tinha dinheiro para tomar uma Coca-Cola? Não tinha. E do nada, meu irmão chegou na minha casa
e a gente é muito unido, e ele também sempre foi uma pessoa que sempre acreditou na minha volta para a Inglaterra. Aí ele disse assim, olha só, eu vou vender meu carro. Desculpa, porque foi muito forte. E você quer ir comigo? Não se preocupe não, eu vou bancar a sua ida, a minha passagem, a sua. Quando você tiver condições, você me paga. Eu falei, poxa vida, era tudo que eu queria ouvir. Era o meu sonho. Ele foi, vendeu o automóvel, a gente providenciou tudo e... Em quanto tempo? Acredito que foi tudo muito rápido, uns 3, 4 meses. A gente organizou tudo e... Então, aquilo para mim foi... E eu me lembro da forma que eu cheguei aqui, do jeito que eu entrei. Eu entrei porque eu fui para Portugal e vim com um amigo que era motorista. A 7ª vez? Não, essa era a vez que eu entrei. Ah, tá. Essa vez que eu consegui entrar. Então, eu nunca consegui entrar sempre. Chegava no aeroporto e voltava. Pra trás. Isso. E quando eu cheguei nessa vez, que eu costumo dizer que eu não sei a cor do navio, que eu cheguei na Inglaterra. Eu não sei como, a cor, que jeito, o formato. E que a gente entrou para dentro daquele caminhão, ele falou, olha, Cássio, você deita nessa cama, fica tranquila, eu vou colocar o caminhão aqui e vou sair, você fica aí até eu voltar, porque aqui tem câmeras, né? Eu falei, ok. E Deus foi tão generoso comigo que eu dormi. Ah, isso que eu ia perguntar agora. Você ficou, pelo menos conseguiu dormir. O que você fez esse tempo? Eu apaguei. Quando eu cheguei, ele estava abrindo a porta. Quando eu acordei, ele estava abrindo. Acordei com ele abrindo a porta e falou: nós estamos chegando. Você fica aí, vamos passar agora no controle. Tudo bem, ok. E ele disse assim, quando ele saiu com o caminhão e chegou lá, e falou assim: olha, infelizmente não vai ter jeito de você entrar. Depois que já tinha passado pelos oficiais? Isso, mas eu não vendo nada, eu estava na cama, deitado, tinha uma bandeira do Brasil, eu estava assim atrás. Aí ele falou assim: olha, infelizmente não vai dar certo, ele fez um gesto para a gente parar, eu vou ter que parar, infelizmente você vai... Não deu certo. Eu fiquei toda atônito, falei: poxa vida, Deus, mas o Senhor falou que ia me dar a Inglaterra, o Senhor me disse como é que é isso, e comecei a querer chorar naquele momento, assim, de tristeza. Aí ele deu um grito, falou: poxa vida, você já está dentro do Reino Unido. Ah, glória. Meu Deus, aí eu comecei a chorar e foi muita alegria, de saber que eu estava dentro do Reino Unido. Aí já tinha alguém aqui esperando você? Sim, aí quando eu cheguei eu já fui logo encaminhado e começou a trabalhar? Comecei a trabalhar, eu fiquei 9 meses depois que veio a minha esposa e meu filho, depois de 9 meses. Ah, e aí para você entrar, porque ele sofreu todas essas deportações, entrou dessa forma, deitado lá no caminhão. E daí, para você vir, Lazinha? Vinha você e o menino? Veio eu e meu filho, Matheus. Após 9 meses, né? A gente veio normal, como turistas. Não fizeram nem sequer uma pergunta para nós. E só nos deram o carimbo e o welcome. E eu fui encontrá-los no hotel. Ah, porque daí eles foram para um hotel. Você não ousou ir no aeroporto, Cássio? Não, na verdade ela chegou porque ela veio, ela estava vindo da França. Você chegou naquele... Eu vim de navio. Veio da França para cá. De ferry. Ferry boat. Daí o Cássio foi buscar no hotel. Isso. E daí começaram a família... Aí unida novamente. Isso, aí aquele dia que eu encontrei eles no hotel, tem uns dias que marcam na nossa vida, né? Como o dia do casamento, o dia que nasce o primeiro filho, e aí vai. E aquele dia foi
um dia que marcou, porque eu lembro que eu cheguei para vê-los, tinha muito tempo, né, 9 meses, e foi uma alegria muito grande, a gente, nossa, estava caindo um frio, caindo uma garoinha, eu abraçava e chorava, e falei, meu Deus, só o Senhor para fazer isso. Foi marcante, pastor. E daí vocês começaram uma vida juntos, né? Sim. Mas aí o Cássio me contou lá dentro que ele convenceu, não estava bom para ele esse tanto de deportação, ele teve que voltar ao Brasil, ainda sem legalidade aqui, ele ainda quis voltar ao Brasil. Como que foi, Cássio? Após 4 anos. Então, pastora, eu resolvi visitar os meus pais no Brasil e disse para ela, falei, olha, eu vou lá no Brasil. Ela falou, como eu disse, a minha esposa nunca me questionou, ela sempre me apoiou. Amém. Lazinha. E assim, e nessa ida foi outra turbulência, porque na verdade quando eu voltei, eu vim, falei, vai dar tudo certo, e vai dar tudo certo, não vai. Cheguei, você já esteve aqui, tal e tal. Bom, me deportaram para a Holanda. Eu cheguei na Holanda, a Holanda me deixou entrar. O que a Holanda me deixou entrar? Me deixou entrar de volta, porque eu já tinha ficado lá 3 dias. Eles me deram outro carimbo, me deram outro visto de turista. E eu fui fazendo amizade, fiz um amigo, ele me deixou em outro amigo, já arrumei uma moradia. E falei, poxa vida, será que eu vou ter que trazer minha família para a Holanda? Minha família está aqui perto de mim, posso sentir o cheiro deles, está do lado. Será que eu vou ter que trazer minha família para a Holanda? Mas não era essa a ideia, não era isso. Eu falei, não, eu vou voltar, não sei como. E resolvi vir, né? Na outra semana? Uma semana depois. Isso. E vim com um amigo. Ele falou, não, vai dar certo, a gente vai junto. Comprei os 2 tickets. Cheguei para o dissabor meu, outra deportação. Para o Brasil ou para a Holanda? Ai, meu Deus. Felizmente, né? Falei, meu Deus, será que os holandeses vão me receber novamente ou será que eles vão me mandar para o Brasil? Eu falei, não, mas os holandeses vão me receber novamente. E eles me receberam. Falou, não, tudo bem, você pode entrar, seja bem-vindo. Só me perguntou por que eu tinha sido deportado aqui. Eu falei, não sei. Eu também queria saber. Eu também gostaria de saber. Exatamente. Eu falei, não sei, não gostam de mim, não sei. E entrei para a Holanda, aí fiz amizade, fiquei lá 1 mês. E nesse 1 mês, eu conheci uma pessoa que falou, não, eu te levo lá. Eu falei, tudo bem. E ele me trouxe. E se você quer saber como aconteceu essa legalização, não perca sábado que vem. Hoje nós não temos mais tempo, mas sábado que vem nós vamos estar aqui para contar para você como o Senhor abriu a porta da legalização do Cássio e da Lazinha. Deus abençoe você, vejo você sábado que vem.